Quando pensamos em desenvolver novos medicamentos, devemos pensar muito bem o alvo terapêutico que pretendemos selecionar para a ação de uma nova droga. Um grande desafio é escolher um alvo que seja capaz de interferir no decorrer da doença. Além disso, é preciso conhecer quanto e como esse alvo é capaz de responder a uma droga. Lembrando que as drogas não criam nada novo, somente modulam a atividade de uma molécula. Assim, em se tratando da interação droga-alvo, sabemos que essa interação acontece por uma série de ligações químicas que vão desde a ligação do tipo covalente, a qual acaba gerando uma ligação irreversível a ponto de durar até a reciclagem da proteína, ligações eletrostáticas, onde cargas positivas são atraídas por cargas negativas, pontes de hidrogênio, que ocorrem entre o hidrogênio e o oxigênio ou nitrogênio, e interações lipofílicas, que são muito importantes em farmacologia porque são as mais comuns. Ainda, quando uma droga age em um alvo específico, é de se pensar que o efeito da droga sobre o alvo aumenta à medida que se aumenta a quantidade da droga, a dose. Portanto, se o efeito pode ser observável ou mensurável, é possível representar a magnitude desse efeito da droga em relação à concentração ou à dose aplicada. Já que existe essa interação entre droga e alvo molecular, e é essa interação que gera a ação e, consequentemente, o efeito, podemos medir a capacidade dessa droga em fazer isso. Independente do tipo de alvo molecular que a droga interage, podemos construir o que denominamos de curva dose-resposta, ou em caso de um estudo in vitro, concentração-resposta. Por exemplo, a adrenalina causa aumento da taxa de frequência de contração do coração. À medida que aumentamos a quantidade de adrenalina, observamos um aumento no efeito de forma dependente da dose ou dose dependente. Plotando esses dados em um gráfico, onde o eixo X indicamos as doses de adrenalina, que vão de 8 a 144 microgramas. No eixo Y representamos o efeito, que neste caso é em BPM, ou batimentos por minuto, de 80 a 180. Quando marcamos o efeito, observamos para cada dose e ligamos os pontos. Obtemos uma curva dose-resposta ou dose-efeito, e a construção dessa curva oferece algumas informações importantes que nos ajudam muito na análise do efeito de uma droga que está sendo estudada. É possível notar o ponto onde o efeito começa a ser observado, em inglês, threshold, onde podemos traduzir como limite. À medida que aumentamos a dose, nota-se um certo momento que ocorre a formação de um platô, indicando o limite da resposta a essa droga, nesse tecido ou sistema. A este ponto também podemos chamar de resposta máxima. Gosto muito dessa analogia feita por Kenak no seu último livro, onde ele relaciona um sistema com um container de água com um orifício na superfície. À medida que a água vai sendo adicionada, a quantidade atinge o orifício e a água vaza. Isso impede que haja um aumento na quantidade de água no container, ou seja, indica a capacidade máxima do container. Este momento seria similar ao que acontece na quantidade da molécula-alvo em um sistema, onde o efeito máximo é determinado pela quantidade de moléculas-alvo, saturação, e ou pela capacidade do sistema em responder ao estímulo, o limite da resposta. Esta função é bem visualizada na curva dose-resposta, como já comentei anteriormente. Só que vale destacar que as informações da curva ficam ainda melhor se forem analisadas quando representada aplicando-se a escala logarítmica. Isso permite que uma ampla gama de doses seja mais facilmente observada. E a característica da curva, usando escala logarítmica, segue um padrão sigmoide. Notem que os dados intermediários da curva ficam mais nítidos na curva sigmoide, ou seja, usando a escala logarítmica. Este ponto ficará mais claro quando vocês fizerem os exercícios referentes a esta aula. A ciência se utiliza muitas vezes de sistemas in vitro para a avaliação do efeito de drogas também. Uma das mais utilizadas é o sistema de órgão isolado.
é possível isolar tecidos, como porções do intestino, estômago, vasos, útero, etc. E aqui vamos, por exemplo, utilizar o átrio, para combinar com o exemplo que a gente usou anteriormente. E este é colocado num ambiente com temperatura, nutrientes apropriados para mantê-lo vivo por um tempo. O tecido encontra-se acoplado a um sistema que registra as respostas da contração. A adição de adrenalina no meio, em concentrações conhecidas, gera um aumento na contração do átrio que é imediatamente registrado. A adição cumulativa de novas concentrações de adrenalina causa o aumento correspondente do efeito, muito semelhante ao que observamos em vivo, no exemplo anterior. Como mostrado na curva concentração-resposta, podemos notar aqui o ponto em que o efeito da adrenalina é registrado, o threshold. Também destacamos o platô máximo do efeito da adrenalina. O slope, ou seja, a inclinação da curva, e ainda podemos aproveitar esta curva para mostrar o ponto onde a adrenalina induz 50% da resposta. Ou seja, esta é a concentração onde a adrenalina causa 50% do efeito. Este ponto chamamos de CE50, concentração eficaz 50%, que também pode ser calculado quando analisa um efeito em vivo, assim, DE50, dose eficaz 50%. Todas essas informações serão úteis para estudar o efeito dessas drogas, bem como possibilitará a comparação entre outras drogas. Agora vamos acrescentar a este gráfico dados de uma droga X. Notem que a curva concentração-resposta da droga X parece semelhante à adrenalina, mas tem muitas diferenças. Vamos entender. Já de início, notamos que o limite para iniciar a ação da droga X é uma concentração maior do que da adrenalina, ou seja, é necessário muito mais molécula da droga X no meio para que se faça o mesmo efeito da adrenalina. Logo em seguida, destacamos a resposta máxima. Esta característica da curva indica a eficácia da droga. Assim como a adrenalina, a droga X também apresentou o platô de resposta igual, ou seja, neste caso 100%. Assim podemos dizer que a droga X é tão eficaz quanto a adrenalina neste tecido, ou que ambas são igualmente eficazes. Ainda neste gráfico, podemos avaliar a potência entre duas drogas, isto é, feito usando as informações sobre a CE50 de cada uma das curvas. A adrenalina tem um valor de CE50 de 7 vezes 10 a menos 8 molar, enquanto que a droga X é de 10 a menos 6 molar. Nitidamente é necessário muito mais moléculas de X para causar 50% do efeito quando comparado com a adrenalina. Dizemos que a droga X é menos potente do que a adrenalina. Então, para compararmos as eficácias entre drogas, usamos os dados de resposta máxima da curva concentração-resposta. Para compararmos potência, podemos usar as informações de CE50 ou DE50, quando for o caso. Agora, temos uma nova droga, droga Z. A curva desta droga, quando comparada com a adrenalina, mostra que esta é menos eficaz. Por quê? Isso é devido à resposta máxima, que ficou em 70% somente. Assim, Z é menos eficaz que a adrenalina, que é a droga X. Notem que a droga Z também apresentou um platô, ou seja, a adição de mais droga não foi capaz de aumentar a sua eficácia. E quanto à potência? CE50 de Z é de 10 a menos 7 molar. Comparado com a adrenalina, cuja CE50 é de 7 vezes 10 a menos 8 molar, podemos dizer que Z é menos potente do que a adrenalina. Mas comparado com o X, onde a CE50 é de 10 a menos 6 molar, logo Z é mais potente do que X, mas é menos eficaz. Lógico que, como tudo em biologia e, consequentemente, em farmacologia, sempre existem exceções. Alguns compostos apresentam curva em U ou em U invertido, e desses tipos darão muito mais trabalhos para analisar. Mas essa é uma outra história. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima!